Bom dia, amada igreja, graça e paz. Hoje nós vamos fazer uma EBD diferente, uma EBD online, e graças a Deus por isso, porque nós temos essa oportunidade de, mesmo distantes, permanecer aí unidos também em uma só fé. Eu quero começar nesse estudo, que é a lição 29, o desafio de ser uma igreja para todos, com um texto lá de 1 Coríntios 9, 19. Aí eu vou ler o 19, 21 e 22. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre de Deus, da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para se de alguma forma salvar alguns. E o 23 também, que é interessante, fala assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. É uma mensagem muito bonita e que vem de encontro ao que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos dentro de nossas casas, com uma convivência maior com a nossa família, com pessoas que talvez ainda não conheçam a Cristo, não frequentam os templos e tem aí uma religião, uma fé, diferente da sua, uma doutrina diferente da sua. Como conviver? Esse é o seu desafio de ser uma igreja nos dias de hoje, principalmente ser igreja dentro de casa, que é onde nós estamos. Ser igreja com os nossos filhos. E o que é esse ser igreja? É falar do amor de Deus, porque nós somos a igreja. Eu sou a igreja dentro do meu lar. Eu preciso ser igreja no meu local de trabalho, na escola, com as pessoas que convivem comigo. E como que você está sendo igreja aí na sua casa hoje? Será que está sendo um desafio? Porque você passa mais tempo convivendo com seus familiares, com pessoas que ainda, como eu falei, ainda não conheceu a Cristo, com pessoas que pensam diferente de você. Como que você reage? Principalmente diante daquelas que pensam diferente de você, que falam diferente de você. Talvez, como seres humanos, nós às vezes queremos falar apressadamente, eu tenho que falar, eu preciso falar, não vai ficar assim, mas é isso que está na Bíblia, é isso que Deus, que Jesus nos ensinou. E Paulo, quando ele menciona que ele se fez escravo, embora sendo livre, fez escravo de todos, ou seja, ele serviu, ele passou aquele período ali servindo e aproveitando a oportunidade para falar de quem? De Deus, de Jesus, da salvação. Era esse o único intuito da vida dele, falar da salvação. E ele se tornando igual ali aquelas pessoas, não se igualando em ações. Ele não estava fazendo os mesmos atos, ele não estava realizando os mesmos atos do que aquelas pessoas, porque ele tinha convicção de quem ele era em Cristo. Ele era livre em Cristo. Então você tem essa convicção que em Cristo você é livre? Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? Então, quando você estiver diante de uma pessoa que tem vícios, diante de uma pessoa que ainda não se libertou, às vezes de pensamentos do passado, da culpa, o seu anseio precisa que essa pessoa seja livre em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente pensando, tentando acertar, acaba afastando o nosso irmão da igreja, acaba afastando os nossos pais da igreja, porque nós batemos de frente
colocamos ali, apontamos o dedo, olha o que você está fazendo, você acha que é assim? E não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi esse tipo de ação que Ele nos deixou aqui bem descrito na Bíblia. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Ou seja, não teve aquela diferença de título. Eu estou aqui em cima, você aqui embaixo, então você precisa estar aqui junto comigo, porque aquele ego, sabe? Bem aflorado. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter esse cuidado para na hora que nós falar o Evangelho, principalmente dentro da nossa casa, nós colocar aquele anseio também na pessoa, no nosso irmão, dele conhecer a Cristo e também ser livre. Porque você chegar diante de uma pessoa que tem algum tipo de vício e ela fica ali naquela luta, né, querendo se livrar do vício, do cigarro, da bebida, e às vezes para ela é muito difícil, nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos compreender e nós precisamos ser apoio. E esse apoio precisa ser claro, à luz da palavra de Deus. Precisa ter empatia, você se preocupar com o seu próximo, se colocar no lugar do outro, assim como Paulo fez. Ele se colocou no lugar de todos. Ele não ficou no lugar, ele se colocou no lugar. Ele compreendeu a situação. E ali, diante daquela multidão, ele conseguiu pregar o Evangelho, sem que as pessoas se afastassem dele. Pelo contrário, elas queriam saber mais quem era o Deus que ele pregava, de onde vinha esse amor que compreendia, um amor que surpreendia. Igual quando a Bíblia fala, venha como estás. E Deus, Jesus morreu na cruz por nós, por todos nós, para nos livrar. E como bem fala aqui, que nós precisamos, que foi por essa igreja que estava presa ao pecado. Essa igreja, como fala, venha o cansado, o sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Venham todos assim como estás. Não quer dizer que vai ficar como estava, porque Deus, Ele muda. A misericórdia do Senhor nos transforma, mas precisamos ir como estamos. Então, de que forma que você está? De que forma que você se aproximou de Cristo? Você precisa observar as mudanças que teve na sua vida até os dias de hoje. Quando a pessoa vier falar com você, quando o seu irmão vier falar com você, você saber a hora certa de falar. Nós devemos, falar a verdade, sim. Mas na palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo. É o Espírito Santo que convence. Nós precisamos falar, anunciar o Evangelho. O Espírito Santo realiza o papel. E muitas vezes nós queremos inverter, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo na vida do nosso irmão, na vida dos nossos, dentro de casa. Por quê? Para talvez, tá vendo? Todo mundo sabe que eu sou da igreja e você está aqui fazendo isso, que não está na Bíblia, que não agrada a Deus, está bebendo, está fumando, está fazendo qualquer coisa. Como que a pessoa entende essa forma de falar? Com amor ou apenas te enxerga como alguém que julga, sem saber de por que ela está agindo assim? E nesse momento, onde nós estamos tendo um período maior de ficar em casa, de organizar as coisas, de organizar a casa, que nós possamos também organizar dentro de nós aquilo que nos afasta de Deus e serve também de empecilho para nos afastar do nosso irmão. Será que é julgar? Será que é tomar decisões precipitadas?
Será que é falar demais? Eu falo, não, eu preciso falar porque eu tenho que ser verdadeira. Nós precisamos falar a verdade, mas a verdade não pode ofender o outro. Você não pode ofender o seu irmão falando a verdade. Então você precisa pedir direcionamento de Deus, para Deus te usar. E Deus vai te dar palavras que edificam a vida do seu irmão, a vida das pessoas que estão dentro da sua casa. Então hoje é o momento de você falar o evangelho dentro da sua casa, de você ser igreja dentro da sua casa. E esse é um dos enormes desafios que nós temos, de ser cristão, de falar de Deus, de agir como Jesus nos ensinou dentro do nosso lar. E uma das grandes questões, quando a gente decide amar os que lutam com a fraqueza, é você ter esse olhar, que eu preciso ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia de mim. Eu preciso agradecer a Deus pela graça que Ele me deu, que mesmo sendo pecadora, Ele me ama. E quando fala, amai o próximo como a ti mesmo, como que você se ama? Você se condena? Como que você recebe o amor de Deus na sua vida? Então ame o próximo. E para concluir, a grande questão é que deve ser a nossa também, é que Paulo fazia tudo por causa do Evangelho. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. O que está por detrás das ações e intenções de Paulo? Paulo diz que a motivação é o Evangelho. E essa convicção de Paulo é para que se o tornasse realidade, e ele empenhou o seu melhor à sua vida. Então que você hoje se empenhe, dê o seu melhor, que seu maior objetivo seja falar o Evangelho. Peça sabedoria a Deus e seja a diferença no seu lar. E que você use esse momento para proclamar de verdade o Evangelho de Cristo, sendo igreja aí, aonde você está. Amém? E eu vou encerrar aqui com uma oração, que você tenha sido abençoado aí na sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de falar e aprender da Tua Palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, a todos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom dia.